Olá, no vídeo de hoje nós queremos falar sobre o relativismo ético, também conhecido como convencionalismo. No vídeo anterior nós falamos sobre o subjetivismo e dissemos que o subjetivismo e o relativismo têm muito em comum, partindo de uma pressuposição semelhante, apenas seguindo caminhos diferentes, mas se encontrando no final. Mas vamos ver isso sem nos alongar em demasia. Para o relativismo, os conceitos considerados verdadeiros são produtos de valores de uma época. Isso a gente chama de relativismo histórico. Ou valores de uma cultura, da cultura de um povo, podemos chamar de relativismo cultural. Assim, toda verdade ela é relativa às crenças de uma sociedade, relativas a épocas, grupos ou culturas. Deste modo, não existe um código moral universal que seja válido. Antes, há uma infinidade de códigos com reivindicações semelhantes no sentido de sua autoridade, considerando, inclusive, que estes códigos têm, por vezes, prazo de validade, envolvendo o seu apogeu e declínio. Então, aí, nesse caso, nós estamos falando mais de um relativismo histórico, né? Para uma época, e nós mesmos falamos, na minha época, é um equívoco, né? Porque minha época é agora, mas a gente fala na minha época, no meu tempo, em geral, a gente quer se referir à juventude. Funcionava assim, os valores eram estes. Se alguém falasse isso, se alguém se vestisse assim, coisas desse tipo. E parece, no caso, na mesma cultura, os valores mudaram. Então, a partir daí, qualquer julgamento que emitamos será uma temeridade, porque temos que analisar tempos, épocas e cultura. Nero e Hitler, por exemplo, seriam compreendidos dentro de sua cultura e escolhas. É claro que eu estou pegando um exemplo já bastante radical, mas não tem como escapar dele. A verdade está restrita a condições culturais, a valores culturais e a tempos e épocas. Então, a questão não é quanto à existência de um código moral, antes a sua validade universal. Este conceito nós já encontramos nos sofistas no quinto século antes de Cristo, e aquela frase que eu tenho citado de quando em quando, de Protágoras, ela se aplica mais ao subjetivismo. Mas, em geral, as pessoas tratam de relativismo e subjetivismo como sendo uma coisa só. Eu sei que não é, mas a frase de Protágoras se adequa bem aos dois, embora, se fôssemos ser mais precisos, ela se adequaria melhor ao subjetivismo. Então, a frase dele, lá no quinto século antes de Cristo, era: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. E eu já comentei isso em outros momentos, dizendo que, se isso for assim mesmo, não há um padrão absoluto de verdade. O homem é que vai dizer o que é e o que não é, não é. Bom, continuando. Como a nossa capacidade cognitiva está limitada pelas nossas condições históricas e também pelo nosso nível de desenvolvimento filosófico, tecnológico, econômico e social, não podemos conhecer a essência das coisas, mas sim como elas se apresentam em determinados contextos com os seus valores próprios. Deste modo, o que está pressuposto é que não existe um padrão ético universal. Desta forma, qualquer juízo de valor baseia-se em nossa própria moral. Assim, como escreveu um autor contemporâneo, Harold Kahn, assim, nenhum sistema pode corretamente ser tomado como verdadeiro ou falso. O máximo que pode ser dito é que tal sistema é válido em dado contexto. O homem, então, como um ser social, pertence a diversos grupos sociais. E é óbvio, ele tem a sua escola, onde ele frequenta, ele estuda, ele leciona, ele tem a igreja,
o clube, a empresa, o sindicato, o grupo com o qual ele pratica algum tipo de esporte, futebol de campo, de salão, tênis, basquete, o que seja. Então são grupos diferentes, com cortes diferentes. Tem até o grupo da sauna, né? O pessoal que faz sauna, sauna juntos e às vezes aproveita para atualizar a vida alheia. Bom, mas quando os padrões são diferentes dentro desses grupos, como se comportar de forma coerente? Então você de manhã está na escola, à tarde você está no clube e à noite na igreja. E vamos supor que tenha assuntos semelhantes, mas com referenciais bem diferentes. Como é que você resolve este problema? Como, por exemplo, ser solidário com o piquete estimulado pelo sindicato e, ao mesmo tempo, ter uma fé consistente, conforme o ensino de sua igreja, que combate o exercício da greve. Haverá um padrão relativo para cada grupo? Ou, como de forma dramática dizem Gessner e Bottino, após descreverem de modo sumário algumas das atrocidades praticadas, inclusive, por médicos nazistas. Se acredita que os governos determinam os direitos humanos, deve-se perguntar: com que base racionalmente coerente um governo pode declarar que as leis de outra nação são injustas? Qual a base que ele tem para isso? Deste modo, de uma forma ou de outra, o relativismo moral contribui para um tipo de ambiguidade moral. O David Jung escreveu: o relativismo, se não se reduz ao niilismo moral, encoraja uma espécie de atitude dualista com relação aos nossos próprios valores. De fato, o relativismo favorece um espírito de acomodação pecaminosa. O subjetivismo e o relativismo, se forem absolutos, negam a sua própria tese, visto que afirmam categoricamente a realidade como sendo subjetiva. Por outro lado, se suas afirmações foram relativas, naturalmente perdem a sua pretensão à universalidade, visto que se constituem em apenas mais uma concepção particular da realidade. Caímos, portanto, dentro de um argumento circular. Se todas as verdades são válidas relativamente, nenhuma verdade o será absolutamente. Logo, o seu alcance de relevância e eficácia são absolutamente frágeis. A observação crítica de Lloyd Jones permanece de forma básica. Se não existe nenhum cânon moral, ou seja, um padrão moral universal, então não há pecado. Sem um referencial transcendente, todas as certezas estarão no mesmo nível de relativa validade. Não há progresso moral, visto que não há um padrão que nos referencie e nos avalie. Se não há pecado, também não há necessidade de doutrina da graça, não há necessidade de expiação, não há necessidade de perdão. Cremos, no entanto, que a palavra de Deus apresenta mandamentos que são supraculturais, que devem ser observados em qualquer época ou cultura, constituindo-se em imperativos categóricos para todo cristão, em toda e quaisquer circunstâncias. A ética, então, do amor reclama o nosso compromisso intelectual e vivencial. Essa ética do amor é a ética cristã, que o amor caminha de mãos dadas com a verdade. A ética cristã, então, é um desafio constante à sua aplicação,
às novas situações que o homem se encontra. É uma tentativa humana de entender e aplicar os princípios e prescrições divinos à cotidianidade humana e muitas de suas ambiguidades. E quando eu falo em ambiguidade, eu não posso escapar do tempo atual, né? Em todo o mundo, as ambiguidades se tornam mais evidentes, valores são reavaliados, valores são mudados, relacionamentos são perdidos, outros, quem sabe, são reconquistados. É uma forma de ver o mundo que tem se cristalizado na mente de muitos de nós. Então nós vivemos mesmo ambiguidade. Não sabemos o resultado disso, mas sem dúvida sabemos que estamos passando por um mundo de grandes transformações e de grande efervescência. Então, são ambiguidades. Portanto, a ética cristã é um desafio à conformação de nossa prática àquilo que cremos. Humberto Eco, num debate uma vez, um simpósio sobre religião, ele escreveu que a dimensão ética começa quando entra em cena o outro. A ética cristã parte de princípios eternos, que tem a ver com a nossa relação com Deus, conosco e com o nosso próximo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele é o cânon da cultura e de toda a ética. A única cultura que permanecerá é aquela fundamentada nele, tendo a sua ética como norma de pensar e agir. Observem, é um desafio tremendo tomarmos o modelo de Cristo, seus princípios orientadores, a sua prática, a sua vivência, e aplicar às nossas situações cotidianas. Que Deus se digne em nos abençoar e nos iluminar. Amanhã, no próximo vídeo, nós queremos falar sobre o pragmatismo. Um abraço a todos. Deus nos guarde sempre. Amém.